Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Mas César, só complementando o que eu já falei, né? O Tremel confiou, ele sabia que a memória ia baixar, né? Então 64K, 595, no meio de 82, ou talvez no começo de 82, quando era o projeto sendo desenvolvido, eles deviam estar perdendo dinheiro. Mas no final de 82, começo de 83, a memória já estava muito mais em conta para ser comprada. Ainda mais para ser comprada em grande quantidade, né? E resumo, crianças, 64K era uma quantidade de RAM puxada e que custava caro. Pra você ter uma ideia, nem todo MSX vinha com 64K. Tinha muito MSX como os K que vinha com 8, 16K, 32, pra baratear os custos, porque também era uma máquina caríssima com o 64K. E eu tô falando esse paralelo com o MSX em 83 por causa que é da época, apesar de não ser aqui nos Estados Unidos, né? Verdade. E aí teve o lance do reembolso, janeiro de 83, um reembolso de $100. Vamos fazer reembolso também, né? A gente gosta de reembolso. É, a gente vai fazer esse negócio, vamos lá, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Esse reembolso, pra quem trocasse o Commodore 64 por um console ou um computador usado, não te lembra nada não, Ricardo? Commodore, computador, console usado. PCI. PCI, Amiga, MSX, Brasil. A diferença é que o Tremel tava dando mais grana pelo teu computador usado do que pelo PCI. O Tremel estava sendo mais justo, quem diria? Ali sim foi covardia. O mercado de videogames, né, por essa época, estava começando a se desmantelar. Por quê? A Atari não conseguia se sustentar, ela tá entrando no problema de insolvência na época, o problema do cartucho do ET, né? Não, já teve o não problema só o do ET, né? Não só não só do ET, a culpa não é só do ET é pá de cal. Você já tinha, por exemplo, o Pac-Man, que eles fabricaram cartuchos para todos os Ataris vendidos e mais. E, gente, quem vier reclamar, mas o Pac-Man era bonzinho, é o escambau. Um ano depois saiu o Miss Pac-Man. Parecem dois consoles diferentes, o Pac-Man pro Miss Pac-Man. Diferença apenas de um ano. Então não vem não. Pac-Man era um porte ruim. Miss Pac-Man tá aí pra provar. Cala a boca! Então você tem a Atari tropeçando, descendo o ribanceiro abaixo. Você TI desesperada. Exato. A TI jogando dinheiro pela janela, desesperada, tentando salvar. A Atari afundando. Se você ligasse o telefone e ficasse brigando na TI, você ganhava um TI-99. Nossa. Você tinha as menores, né, que estavam entrando nesse mercado, tentando beliscar, como Mattel. A Mattel chegou atrasadíssima com Aquarius. Aí o Aquarius não fez nem sombra. O Aquarius afundou. O Aquarius afundou. O Lico Adam era um hardware caro e problemático. Não, e pior, a Coleco, ela se atrapalhou sozinha. Sim. E ela resolveu colocar a máquina dela para ser vendida junto com o Commodore 64, na mesma época, mesmo Natal. É triste isso, hein? Ela teve problema de distribuição. Porque o computador é pequenininho, né? Não, ela teve problema de logística, ela não conseguiu entregar, acho que foi em outubro que é o lançamento, ela não conseguiu, acho que nesse mês, entregar as máquinas nas lojas. Ou seja, você ia lá pra comprar um computador pro seu filho, meu filho queria um ATA, mas não tem. Eu vou levar aquele pão de café com leite, então. Eu vou levar aquela caixipão ali. Tem joguinho? Tem. E a Atari tinha dois problemas. O problema era justamente esse que o Ricardo falou. E o segundo era que os Ataris 8 bits, os computadores em si, além de ser mais caros do que o Commodore 64, apesar de ser um micro mais ou menos do mesmo porte, tinha 64 arcade RAM, tinha a mesma CPU, tinha um probleminha. Apesar de ser muito bonitinho o Atari 800XL, ele é um hardware requentado do Atari 800 original. Mas era um hardware de 77. 79. 78, porque 78. Quando ele foi projetado. Isso. Ele é um hardware de 78, exatamente. Estamos aqui em 82, 4 anos. Apesar de ser outros tempos, ainda 4 anos era muita coisa. Eu só digo uma coisa, João. O Commodore 64, ele tem resolução de 320 por 200, a alta resolução dele, por cores. O Atari 8-bit não tem, pô.
É monocromático. Nessa resolução, né? Na TV Esta mesma resolução. Por mais que eles falam, até podemos exibir até 256 cores na tela, mas... O POC, ele apesar de ser um bom PSG, ele tá mais pro som do VIC-20 do que pro som do CID, né? Que veio destruindo. Então não deu. Eu acho que a única coisa que o Atari 2-bit fez de melhor em cima do Commodore 64 é o drive, né? Mas, de novo, mas isso era natural, porque a Atari... Aliás, é uma coisa que o próprio Nolan Bushnell comenta, se você for olhar o Atari Game, foi isso. A Atari, ela se fixou na tecnologia de 77, 78... E congelou ali. Ela não seguiu pra frente. Ela não entendeu pra onde o mercado estava indo. Sim. Ela tentou uma coisa com o Atari 5200, mas o Atari 5200 foi um mico. Não, o o 5200, ô Ricardo, o 5200 é o Atari 8-bit. Era isso que eu ia falar. Só que incompatível com ele mesmo. Beleza. Eu entendi errado, então. Não. Pra piorar, o 7800 também. 7800 não, desculpa. O XEGS também era a mesma coisa. A diferença é que não era compatível com os computadores, pelo menos. Mas o XEGS já era dentro da lógica Tramiel. Já é um outro tempo. Mas, tipo, Atari, sob a Warner, Atari, ela tava tão inebriada pelo sucesso do Atari 2600 que ela não se preocupou em correr atrás e entender o que é que podia acontecer, o que é que não podia acontecer, pra onde o mercado tava indo, correr atrás dos desenvolvimentos. Sim. E olha, eu vou falar mais uma coisa. Se a gente fosse entrar na seara Atari videogame, com o pior controle do mundo pro Atari 5200 que quebrava, processinho que eles tomaram pelo periférico mais cara de pau e propaganda enganosa de todos os tempos, o Mind Control. Alguém sabe disso? Alguém lembra disso? Vagamente. Enfim, é o tipo de coisa que é melhor não lembrar. Eu ia citar, mas deixa pra lá. Procure aí o Mind Control e deem boas risadas. As pessoas são adultinhas e sabem usar o Google. Tá, mas assim, esse negócio do reembolso foi, na verdade, foi a picareta de cal pra todo mundo. Picareta de cal. Não foi de cal, foi picareta de cal, foi pra matar mesmo. Se bem que rolou um pouco de picaretagem também, mas não por conta da Commodore. Picaretagem da Timex, né? Da Timex não, isso aqui era um vendedor de catálogo. Sim. É exatamente o que está escrito aqui, cara. Algumas lojas dos Estados Unidos vendiam o Commodore 64 por $99. Mais $10 de um TS-1000, que você comprava junto, que aí você recebia os dois computadores, o carteiro entregar pra você, né? Você pegava o teu TS-1000, mandava pra Commodore pra pegar um cheque de 100. Ou seja, a máquina sai é quase que a preço de banana, né? Banana podre. Ou seja, não é à toa que o Commodore 64 foi um fenômeno que ele praticamente só foi interrompido a fabricação junto com a falência da própria Commodore, né? Eles morreram vendendo e fabricando o Commodore 64. Nessa época, você até achava o Commodore 64 a menos de $199 pra comprar. Detalhe, pra Commodore, o Commodore 64 custava $130 para ser fabricado. Isso é produção. Você tem que levar em conta também gastos de logística, marketing, toda a parte da cadeia de produção, né? Não é somente a produção do item. Não, acho que esse valor aí é o valor todo, né? É o custo do Commodore 64 para a Commodore. Ou seja, até $150 ela estava faturando algum trocado. Uma máquina que começou saindo, o primeiro preço dela saiu a $595, né? O pessoal já arrancando os cabelos. E também é o seguinte, 64K de RAM. Vocês lembraram aquela lista que foi passada no começo do episódio? De um monte de computadorzinho lançado em 83 com 4K, 8K, no máximo 16K. Você tem a diferença do que é tamanho de memória, capacidade de memória e também processamento por conta disso, que a máquina oferecia. Não dava pra competir. Você tinha uma máquina de 4, 8, 16K contra uma que estava sendo vendida ao mesmo preço com 64. Aliás, só pra contextualizar, foi 83 que saiu o Apple IIe com 64K de RAM, né? Isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho no final dessa guerra divertida. Por quê, né? Porque, assim, a gente agora observa que a gente tá meio que deixando a Apple tem de lado. Isso. Bem, no meio dessa pancadaria toda, dessa briga de foice no escuro, que valia tudo, até bater na mãe. A mãe dos outros. Claro, a mãe dos outros. Bem lembrado, esquartejar a mãe dos outros. Quem que sobrou de mortos e feridos? O principal vítima foi a Texas e fechou. E, portanto, a guerra foi bem sucedida. O objetivo do Jack Tramiel foi alcançado. Business is war. O negócio era matar a divisão de computadores da Tandy.
Business da Texas. Business is War. Se a Texas quase matou a Commodore matou pelo menos a divisão de computadores da Texas. E aí foram 330 milhões de dólares de prejuízo e valor de 83. Isso. Só lembrando, bilhões! Ou seja, cabeças rolaram no Texas. Apareceu um monte de corpo boiando no Rio Grande. Tá, nos Estados Unidos você pode organizar tiroteio a hora que você quiser, é um país livre. Não tinha como, né? Só pra dar uma ideia, tem a média da 330 bilhões de dólares em 1983 daria hoje em torno de 820 milhões de dólares. Quase bilhão. Quase bilhão. Mesmo em empresas muito grandes, uma divisão tomar um prejuízo de 820 milhões de dólares em um quadrimestre, a rapaziada do financeiro já chama o presidente e já diz, vamos ter que conversar sobre isso aqui. César, tem esse agravante, não foi num ano, foi em 4 meses. Pois é. Eles perderam o limite. E sabe qual é o pior no caso da Texas? A galera tava tudo de calculadora aqui dizendo, o computador aí não tá funcionando direito não, vamos usar só calculadora pra calcular esse prejuízo. Isso aqui dá quase 250 mil dólares de prejuízo por dia. Isso aí. E nisso aí, o TI-99-4 foi pra vala, o projeto do TI-99-2, que era a versão simplificada, também, e o TI-99-8, que era a versão mais sofisticada, não viu a luz do sol. Apenas se falou de alguns protótipos que apareceram, a gente até noticiou alguns anos atrás. Sofisticada, via com 4K de RAM. Não, ele vinha esse vinha com É assim, o TI-99/8 ou o TI-99/4 como ele deveria ter sido feito. A gente falou uns anos atrás, gente que desencavou, conseguiram o protótipo, o TI-99/8. Foi tudo pra vala comum, inclusive as cabeças do pessoal da divisão de computadores. João, foram todos amarrados no teto e os estagiários brincaram de pinhata com eles. Sim, só uma observação sobre protótipos. Eu acredito que o japonês Tommy Pilta seria um TI-99-8 com a cara do TI-99-2, né? Não, ele é bem diferente em arquitetura. Bem diferente? Então só tem como um processador, né? O Pilta, a arquitetura é muito próxima, até porque é mesmo que você falar de Coco e Dragon, né? Porque são quase rádio de referência dos fabricantes. Sim. Então ele tem o mesmo Pilta, mesmo só lembrando, o Pilta também vendeu nos Estados Unidos. Essa máquina ela ficou no mercado durante um ano. A gente citou aqui no início do programa. Ela foi uma das marcas, ela vendeu na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, ela durou também um ano. Então, curiosamente, morreu em 83. O que será? Posso falar uma coisa? Quanto custava um Pilta nos Estados Unidos? Aí eu não sei. Eu aposto que devia ser mais barato que o Texas na mesma época. Eu não sei, João, porque assim, o teu usuário da lista de Coco, que é americano, ele comprou um Pilta, ele não conhecia o Pilta, ele comprou no Japão. Então devem ter vendido vendeu muito pouco, meia dúzia de nada. Aliás, tem uma coisa curiosa, tem um modelo do Pilta que tem aquele teclado, não é o teclado chiclete, é o teclado crescidinho, que é a cara do teclado que a Radio Shack usou no Coco Branco. Eu não duvido de ser o mesmo. Eu acho que nesse caso, hein, César, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Pode ser. É provável. Mas assim, vamos falar dos outros mortos aí. A gente falou da Texas, que foi a principal vítima, mas houveram todas as outras, né? Outras baixas, né? Bem lembrado, João. A Timex Sinclair fechou a divisão nos Estados Unidos, partiu pro exílio em Portugal. E na Polônia também, não? Eles venderam máquina em Portugal, alguns pontos da Europa, venderam na Polônia, e um tempinho depois deram uma ajuda lá pros argentinos. Sim. Isso que vocês viram no episódio passado que nós falamos. Já que a América do Norte estava ruim, vamos para a América do Sul. O que mais aconteceu? A Apple e a Tandy, devido às circunstâncias, foram forçadas a subir a quantidade de memória que vinha no computador. Sim. Então, passou a vir no mínimo 48K ou 64K de memória RAM já instalado de fábrica. Ou seja, significa isso diminuir a margem de lucro deles, né? Basicamente, você não comprava nenhum computador dos Estados Unidos na época, 83, assim, não sei que fosse ultra barato, comendo 64K de memória. Tá? A Apple você compra... a Apple tinha 48K, mas de qualquer maneira, a Apple, ela a Apple e a Tandy, elas estavam em outros mercados. E César, a Apple até estava sendo aquela no cantão dela, sem se preocupar muito, mas ela também chegou a lançar a Language Card, que é basicamente uma placa que expande mais 16K a tua máquina, que faz um replace, ela substitui a ROM. Mas vamos combinar?
Apple IIe vinha com 64K de RAM, mas o bicho custava 1.100 e pouco cada dólares. Então, a margem de lucro deles continuava a mesma. Não, mas o 2 Plus também subiu para 48 e 64 de cá com a língua de card. Sim, mas eu tô falando do 2E, porque o 2E foi lançado... O principal do setor é o seguinte, aquelas máquinas, essa aqui tem na configuração com 4, 8, 16, 32, acabou tudo isso. A máquina ou começa com 48 ou começa com 64, acabou. E pronto. Até porque o preço da memória estava começando a cair. Então, pelo preço que você comprava 4K ou 16K, você comprava 48 e 64. Então, a lógica passou também a atuar em cima disso. Enquanto isso, em Connecticut... A Colico, coitada, se enrolou quase que totalmente sozinha com o Adam. Quase, Giovanni? Não. Não. Quem escreveu aqui foi o Giovanni, então foi quase. Quase não, totalmente. Sozinha, né? Por isso que eu falei totalmente, né? Quase que totalmente. Não, totalmente sozinho o Adam. Sido um fracasso comercial. Como aquilo que eu já falei. O hardware era ruim. Episódio 13 a gente fala sobre isso. Cassete e tal. Assistam lá. O episódio 13 foi um episódio que nós lançamos em 2011. Que nós falamos de grandes fracassos da história da computação. E é claro, o Coleco Adam está lá. Se eu não me engano, é a primeira máquina que a gente fala. Ele foi lançado no finalzinho de 83, acho que é outubro. E foi descontinuado em fevereiro de 85. Até que durou muito. Né? Durou um ano e... Aquelas insistências que a gente até conta no episódio da bolsa de estudos, de dar, sei lá, 4 pizzas à sua escolha, pra você leve a máquina, esse tipo de coisa. Foi 1 ano e 4 meses, mas pior mesmo foi o Mattel Aquarius, né? O Mattel Aquarius foi lançado em junho e foi cancelado em outubro de 83. Ali sim foi covardia. O Mattel Aquarius é basicamente a versão computador pessoal daquele gif do vovô Simpson entrando, colocando o chapéu, botando você de volta e saindo. Cara, 4 meses no mercado. Não deu pra ser nem pra sentir o cheiro. Teve gente que o vendedor correu atrás do cliente no estacionamento pra pegar de volta a máquina. Gente, o Aquarius foi um micaço. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal, PagSeguro, contacte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado. E essa pancadaria toda fez, por exemplo, a IBM adiar a entrada dela no mercado dos computadores pessoais para uso doméstico. Na verdade, assim, cara, em 84, talvez em 83 também, né? Todo mundo já estava discutindo que a IBM ia entrar no mercado do computador doméstico, que seria o Peanut Panic, que ia sair, que ia entrar, ia arrasar, ia arrebentar, ia ser o maquinão. O atraso não foi... O atraso foi de poucos meses. Sim, o atraso não evitou o mico. O pior, poderia ser pior. Aí ela solta o IBM em março de 84, ela solta o IBM 4860 ao preço de $1.269, não aprendeu nada, né? O mercado 128K de RAM. Quem era esse 4860? O PC Júnior, que é outra desgraça. A IBM não sabia o que fazer, lançou ele em março de 84, ele foi descontinuado 14 meses depois, em maio de 85, e também nós citamos no episódio 13 como um dos grandes fracassos da história da computação. O que é diferente da Tandy, que pegou a ideia do PC Júnior, pegou a máquina, transformou no Tandy 1000, pegou o Júnior abandonado ali no beco, levou pra casa. Não seria um bebezinho, né? Você pegou a criança largada, jogada na cesta de lixo, e levou pra casa e deu um trato. Levou pra casa, alimentou e chamou de Vitória. É triste isso, hein? E transformou no primeiro PC Gamer da história. Que é o Tandy 1000. Cara, vamos fazer mais uma promessa? Fazemos, no futuro iremos fazer um episódio sobre o Tandy 1000. Vamos fazer um episódio sobre o Tandy 1000. Juan, se você estiver ouvindo, já vai pensando aí no que a gente vai falar de Tandy 1000. Eu acho que a gente precisa fazer um episódio de Tandy 1000. Você pode ter certeza disso. E vamos chamar o LGR para ajudar a gente. Chamar o Lazy Game Review, né? Aí a gente já tá vendo as quebradas. Rapaz... Mas chamar ele, vai ter até legenda passando embaixo aí do áudio. É verdade. Mas enfim, se a gente... Legenda na sua mente. Nossa, né? Provavelmente ele vai participar no episódio número 784, que vai ao ar em 2084. Até lá tem tudo isso. Vocês estão
falando merda, né, irmão? Enfim, volta, vamos voltar. Mas a gente vai falar mais de 10.000, até porque ó, é uma sublinha do PC, a verdade é essa. Enfim, e além disso... Pé César, e dos... Peraí, nós somos quantos? Somos 6? Sim. Dos 6 integrantes do Reto Computador, 2 tem um 10.000. Nós somos 5. 5 e 2 tem. Você, Giovanni e o Juan. 3 tem Turbo R, 3 tem Spectra Video. Não sou eu. E aí vai. E a Atari? A Atari, a baixa competitividade dos computadores, estando sofrido com o crash do mercado de videogames, a Atari sangrava por todos os lados, iguais, eu não digo que é um tal cavaleiro, igual a todos os 5 cavaleiros principais. Concordo. Era os 5 cavaleiros do Zodíaco sangrando, né? Wiki! Os 5 sangram pra caramba. Talvez o Shiryu sangre um pouquinho mais do que os outros, mas os 5 sangram pra caramba. A Time Warner pulou do barco, vendeu a Atari na Bacia das Almas, né? A Time Warner jogou a Atari do barco. Ali sim foi covardia. Vendeu a Atari ela vendeu a Atari na Bacia das Almas, né? Ela mandou um paperboy, né? Um garoto de bicicleta avisar um tal de Tremiel que tava vendendo a Atari. Grátis uma pizza. Que o garoto também faz entrega de pizza, paperboy. Virava pizza boy de noite. Ainda bem, né? Pior do que ser gogo boy. Não vamos falar de pornô aqui, não. Vamos seguir. E aí, falamos dos derrotados. E ao vencedor, os Ataris, né? As Ataris. As batatas. Em 83, a Commodore vendeu mais Commodore 64 que todos os concorrentes juntos, sendo o único computador facilmente encontrado durante este ano e tendo vendido mais de 500 mil unidades durante o Natal. A meta da coleta. E vendeu máquina pra tudo que é canto. Como vocês ouviram no último episódio, foi a máquina dominante no México, por exemplo. E muito usada na Europa e por aí vai. A Europa também fez um senhor estrago. Como vocês já viram no episódio, que é difícil combater um preço tão oferta que era feita, né? Em 84, bem no iniciozinho, ele foi considerado pelo Washington Post como detentor de grande parcela do mercado dos computadores domésticos. Quem venceu mesmo a guerra foi a Commodore. A Commodore saiu em 3 anos de 100 milhões de dólares de faturamento para 1 bilhão. Ela virou bilhão. Ela deu bilhão. Ela virou uma empresa bilhardária. E ainda conseguiu fazer um antigo desafeto correr com o ramo entre as pernas. Do Texas, detalhe. Era assim, a Commodore, se você pegar em 1984, basicamente a computação doméstica nos Estados Unidos era Commodore. 84. Era a Commodore e os outros, né? Não. Nos dias de hoje, os títulos de blog seriam como escolher o seu computador doméstico e por que é o Commodore 64. Não, Commodore 64. Assim, você ia comprar o quê? Você ia comprar o PC Júnior? Você ia comprar, sei lá, o Apple II Plus? Você ia comprar Commodore 64, não tinha nem o que discutir. Commodore 64. O 10.000, por exemplo, só foi sair em novembro. 85, né? Ele saiu em 84. 84, 84. Pegando outubro de 84, se não me engano. E ele era muito mais caro do que o Commodore 64. Não. Mas convenhamos, né? Quem era competitivo com o Commodore 64 em termos de preço? Ninguém, né? Então o TAD-1000 demorou muito pra... E o TAD-1000, assim, eu acho que até a Tandy tava numa outra vibe. E também, assim, muita coisa aconteceu de 84 pra Commodore. Uma das coisas importantes que aconteceu com a Commodore é que ela virou uma galinha decapitada correndo no quintal. Uma galinha bilionária. E ficou correndo no quintal sem cabeça durante 10 anos. Porque aconteceu o seguinte, rolou a fogueira das vaidades na Commodore. Rolou, como é que é? A Guerra dos Tronos. Não, pera, tem informação, né, Ricardo? Programa com informação, aqui tem informação. Aqui tem informação. A gente conseguiu apurar o que aconteceu na reunião. A famosa reunião de 13 de janeiro de 84, nós já citamos algumas vezes, que foi uma reunião no Conselho de Diretores da Commodore. Tem toda a história do Corvette 84 do Jack Tramiel, né? E os filhos, como o Leonard Tramiel e o Sam Tramiel, presentearam o pai com um Corvette 1984, na cor que ele queria. O estofado que ele queria, do jeito que ele queria. No dia anterior a essa reunião. E aí veio essa reunião, a bronca era que o Irving Gold, que era o principal acionista, ele estava lidando com a Commodore como se a empresa fosse dele. Por mais que ele fosse o principal acionista, a empresa não era dele. Sim. O olho cresceu depois desse 1 bilhão aí. Depois que ela fez bilhão, o olho cresceu. E aí o papo vai, papo vem, briga pra cá, briga pra lá, arranca rabo, faísca, dedo na cara. Fatality.
Tremiel... bem lembrado. O Tremiel pegou o seu chapéu e disse uma coisa. Ele pegou a esposa estava lá também. Ele pegou o chapéu, pegou a esposa e o Corvette. E criou pro pessoal assim, FOI, fui. Vamos terminar o programa aqui. Eu pensei que ia falar FOD, bom, você entendeu. Isso ele fez depois. E se mandou. E aí ele tirou um ano sabático, aquela história que tirou um ano sabático pra rodar por aí, foi passear com a madame, foi descansar, tudo, foi relaxar. Foi lá ver a família, tudo, pra quem não lembra. Ele foi pra Ásia, ele foi pra Índia. A JTS, né? Depois a JTS, fabricante de HDs que tinha o JTS, devia ser Jack Tramiel Storage, né? Provavelmente. Ele foi em 85, ele reaparece no mercado, que é o retorno de Tramiel, não é mais o retorno de Jedi. Na Atari, tendo comprado a Atari, na Atari ele volta. E lançado a máquina doméstica 16-bit antes da Commodore. Mas isso aí tudo fica pra vocês ouvirem o episódio 54, que a gente já falou disso tudo. E meio desse episódio agora, gente, lá com 54, vai. Tem também um episódio que a gente falou de Atari ST, que eu não lembro o número. É esse? É o 54? Acertou, otário. Dossiê Atari ST. Tá, foi mal. O nome do episódio é Dossiê Atari ST, cara. Ou seja, como vocês veem, foi um massacre. Pintaram os campos de vermelho. Carcaças de computadores quebradas pelos cantos, coisas assim. O negócio foi sinistro mesmo. Aquele massacre pesadíssimo. Sobrou fogo até pros videogames. Uma vez eu conversando com o Viváqua do Cidade Gamer pelo Twitter, e ele tava questionando se realmente o crash dos videogames de 84 foi realmente o ponto mais marcante de virada do mercado. Ele achava que não, eu tava insistindo que sim. Não, mas o crash foi em 83. Mas assim, o que propiciou isso, que uma das coisas que eu argumentei com ele foi o seguinte: o crash foi em 83, as empresas, o videogame, todo mundo pulou do mercado. Quando a Nintendo aportou nos Estados Unidos em 85, era terra arrasada. E a Nintendo ainda pastou uns bons anos, uns 3, 4 anos, para conseguir remover da cabeça do pessoal que o videogame não valia a pena. Pra quê? Eu vou ter um computador. Ela ainda pastou uns 3, 4 anos ainda fazendo desenho animado do Capitão N, botando animação, fazendo revista, pra tentar virar a mesa, né? Ricardo, lembrar que o Nintendinho foi vendido como Nintendo Entertainment System, não era videogame. Ele não vinha como videogame. Ele foi maquiado, ele foi travestido com uma cara de videocassete, né? Ele foi mudado pra ter uma cara de você parece um videocassete, até a forma de colocar o cartucho, pra você sequer não associá-lo a um videogame. Aqui no Japão, o Famicom, né, Family Computer, é computador familiar. Também não tinha muito nome de videogame, né? Mas tinha cara de videogame, né? A caixinha, o buraquinho, tinha essa diferença, o Nintendo norte-americano, ele parece um videocassete cinza. Sim. Fora que ele teve uns acessórios brinquedos, tipo hobby e tudo mais, pra também associá-lo com um brinquedo. Aliás, uma coisa que a Nintendo acabou virando mantra da Nintendo até hoje, né? Sempre tem alguma coisa relacionada a brinquedo. E o que eu digo? O mais interessante de tudo isso é que, apesar do epicentro do crash ter sido os Estados Unidos, os ecos desse acontecimento foram mais duradouros na Europa. A Europa só começou a largar dessa filosofia, computador que vale, dane-se o resto, lá pro final dos anos 80. E ainda assim, se você pega ali iniciozinho, eu tenho a impressão que até a quebra da Commodore nos Estados Unidos, até 92, né? Até 92, o Amiga ainda era o videogame por excelência. Não podia já não ser o mais vendido, porque era, assim, naquele momento, assim, já tava toda a máquina de videogames, embora a Europa recebeu o lançamento de 1 ou 2 anos depois do Japão, talvez até dos Estados Unidos, mas sim, o lançamento lá era bem tarde. E também tinha isso, né? A Europa tinha o problema dos 50 Hz, 1, e 2, ela recebia o equipamento quase um ano de diferença dos Estados Unidos, que recebia equipamento com diferença alguns meses pro Japão. E outra coisa que o Tom Kalich contou no livro A Guerra dos Consoles: os japoneses não levavam a Europa a sério. Aliás, nem os americanos. O pessoal achava que os europeus eram um bando de amadores. Foram ditas lá em boas linhas. Tanto é que o pessoal ficou sacaneando a Sony quando ela pagou, se eu não me engano, $50 bilhões na Psygnosis. Isso lá nos anos 90. Porque já também o mercado, praticamente o mercado britânico de software, por exemplo, era um mercado extremamente amador. Ou seja, nesse ponto eles estavam certos.
Não, e é assustador, hein, César? Que era Amador e funcionava. Amador funcionava. Você pega os livros que foram escritos, tipo aquele do cara que portou o R-Type. Sim. Era mercado amador. Da Factor 5, né? É Electric Dreams. Não, pior. Amador com uma empresa norte-americana, né? Porque ele estava trabalhando para Activision. Quando não era o mercado amador, teve, por exemplo, o caso da Imagine, que os caras eram porra-loucas totais e quebraram espetacularmente. Aliás, Giovanni, uma coisa a dizer é que deve ser alguma coisa que acontece lá no Reino Unido. Activision, o K em relação à americana eram bem diferentes. É igual a Konami e o K em relação à Konami. Assim, os outros dois grandes mercados na Europa, o mercado francês era uma coisa à parte e o mercado alemão era praticamente uma outra galáxia. É o mercado à parte do mercado à parte. E os mercados menores, onde surgiu alguma coisa, tipo a Espanha, que surgiu a época do era de software espanhol, que era cheio de pirataria, né? Daria rolava a roda. Mas era um mercado periférico. Era periférico, com certeza. Era periférico. Sim, todo mundo, assim, na Espanha, ninguém se preocupava com a Espanha. A Espanha tava lá. Italiano era também, né? Periférico. Italiano, que eram mercados periféricos. O cara não entrava diretamente, o cara botava, tinha lá um distribuidor e pronto. Não era um mercado central, não era, por exemplo, o mercado alemão, o mercado francês ou o mercado inglês, que era o mercado que você queria entrar. Simone, solta a vinheta aí. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Mas, enfim, retomando um pouco, o mercado europeu, nesse ponto, ele foi bem diferente do mercado americano, nesse sentido, porque você teve um tempo no mercado americano em que a virada começa a partir do momento em que a Nintendo chega aos Estados Unidos impondo as regras dela. Isso, o famoso contrato de exclusividade. O contrato de exclusividade, a maneira que você tinha que vender, o selo Nintendo de qualidade. De novo, esse não é um podcast sobre videogame, mas a gente vai ter que falar algum momento sobre eles, como a gente fala de arcade, etc e tal, de mini computador. Falou. E nesse caso a gente tem que falar, assim, de certa maneira, o selo Nintendo de qualidade permitiu a retomada do mercado americano de jogos computadorizados. Sim. Apesar de muita coisa ali ter sido mais propaganda que qualquer outra coisa, deu uma certa credibilidade. Não, dá certa credibilidade, porque o cara ia comprar alguma coisa que garantia que aquele jogo ali servia pra alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, o final da era do Atari 2600, nossa senhora, o que saiu foi lixo. Eles perderam o limite. Foi um negócio assim. Foi lixo e mais lixo. Do tipo, as coisas mais hediondas que você viu no NES não chegava perto do que saía do Atari. Entendeu? O mercado de jogos no Commodore 64 era um mercado desorganizado. Sim. Até porque a Commodore estava desorganizada em 84. Cara, a Commodore era tão desorganizada, mas tão desorganizada, que ela só definiu um joystick padrão pra uma máquina dela em 92 com a Amiga CD32, é mole? Coisa básica, joystick, pô. Joystick, negócio básico, fácil de projetar. Mas era aquela coisa, né? Outros farão joystick, porque eu vou perder meu tempo fazendo joystick. E aí nessa todo mundo fez um joystick padrão Atari com um botão só, e o Commodore, e principalmente o Amiga, sofreram desse problema. Que o Amiga não era uma máquina Commodore de nascimento, né? Sim, também vinha também do outro lado lá do Atari. Não, e tinha também o fato de que aquela história, né? Foi pensado como videogame, em algum momento virou a salvação da Atari e a salvação da Commodore, que ambas estavam... É isso, ou vamos ter que vender Plus 4 e Commodore 16 no mercado. No, God, please, no! No! Assim, que delícia. E ambas estavam absolutamente desesperadas. E, de novo, a Atari, se você for pensar, ela, quando ela compra primeiro tecnologia da Haitoro, né, pois Amiga, ela estava ali pelo menos 4 anos atrasada com relação a uma maneira de superar o 2600. Você acha, inclusive, que o Atari ST foi um movimento desesperado? Não, o Atari ST, ele já foi uma máquina pensada, né? Quando o Tremel montou a outra Atari, ele demitiu um monte de gente nesse processo, ele contratou
contratou a equipe pra desenvolver a máquina. Lá. Mas ele trouxe a equipe dele pra desenvolver. O cara que fez o gabinete do Commodore 64, com o indiano lá, e caras que fizeram chips do Commodore. Ele pegou a equipe do Commodore 64 e falou, gente, agora vamos fazer um Commodore 64 16 bits. Literalmente. Pena que não teve um áudio à altura do Cid. Mas é aquela coisa, João. Foi o que deu pra fazer em um ano, né? Menos de um ano. E com não, a gente falou isso no episódio 54. Foi menos de um ano. Se você for olhar que basicamente foi uma máquina feita na corre, como se diz hoje em dia, foi uma máquina absolutamente extraordinária dentro desse possível. Show! Óbvio, com mais 6 meses de trabalho, podia ter sido uma máquina muito melhor. Mas aí você podia ter escolhido um chip melhor? Podia ter escolhido um chip melhor. Mas aí, se fosse lançado em 86, essa altura do campeonato, a Atari Corporation já tinha morrido. Porque ela não ia conseguir sustentar vendendo 65 e 130 XR da vida. Por mais um ano. Não ia conseguir sustentar. Ponto. E com a Amiga lançada era Game Over, se fosse lançado antes. E se fosse esperar sair o Amiga para depois lançar, acabou. Até porque a expectativa que se criou em torno do Amiga, que na verdade a expectativa que surge antes, quando começa a surgir a notícia de que o Jay Miner está montando um super videogame, um super computador que vai mudar todo o jogo, eu acho que se esperasse sair o Amiga para lançar depois, tava lascado, tinha que lançar mesmo antes. E nesse passinho de tempo que ele teve, foi realmente o que deu para fazer. Podia sair com uma chip de som melhor, podia ter saído provavelmente com Blitter, podia ser com um monte de coisa. Mas os nossos amigos engenheiros sabem disso, que o produto você faz com bate produto na rua com o que você consegue fazer e botar naquele momento, não com o que você quer colocar daqui a um ano. Senão vai sair daqui a um ano e ele não consegue lançar o produto. Você pode ter certeza disso. O pessoal de engenharia de produção, aquele abraço. Produção de produto, essa galera toda que sofre aí. Então, a gente fica palpitando, mas enfim. Tech faz mesmo. Podcast Tech faz pra palpitar mesmo, então dane-se. Pois é. Então, assim, se você falar no final das contas, eu acho que o grande negócio desse episódio foi justamente lembrar que o passado é prólogo, né? Quando se fala de guerra, né? Tipo, que na verdade, quase a vendetta pessoal do Jack Tramiel com a Commodore contra a Texas. Não, primeira Texas. Quase a vendetta pessoal do Jack Tramiel contra a Texas, ela mudou completamente o rumo do mercado dos computadores. E talvez o trabalho da IBM e dos IBM compatíveis, não da IBM, mas IBM compatíveis de conquistar o mercado pessoal nos Estados Unidos, foi extremamente facilitado por causa dessa guerra. Mesmo com a IBM fazendo cagada com o Juninho. E mesmo com a Nintendo recuperando o mercado de videogames. Sim. Nossa, feliz demais. Né? Eu me empolgo. Eu peço desculpas ao ouvinte, eu empolgo, vou embora, tchau, penso. Fala direito, rapaz. Mas eu acho que tá bom pra gente... Mas César, preâmbulo, não? César, é justa a sua empolgação. Não dá pra elogiar. Obrigado. E não só justa, como eu acho que é um bom preâmbulo pra gente fechar. Vamos dizer que você fechou bem. Obrigado. Rememorando aqui o episódio sobre Adventures, Douglas... Não, peraí. Não Douglas Adams. É o cara do Gilbert. O Scott Adams. Não é o Scott Adams do Gilbert. É o Scott Adams que não é o Scott Adams do Gilbert. É o cara dos Adventures. E assim, ele tava num projeto pra fazer uma penca de Adventures pra TI 99. Aí de repente, assim, por conta dessa briga, alguém da TI ligou, olha, acabou tudo. O que aconteceu? Acabou. O jogo não vai ter. Fechou a empresa. Se um belo dia tinha os projetos dele, no dia seguinte não tinha mais nada. Ele conta isso no Get Lamp. Assim, ele fala, né? Estávamos desenvolvendo o jogo, de repente a TI ligou e falou, não tem mais. O que aconteceu? Não tem mais. Estamos saindo do mercado. E nós? Saia também do mercado. Então, galera, vamos fechando por aqui? Vamos sim. Pois é, vamos. Saindo do campo de Marte, né? Ainda tem umas carcaças de computadores aí da pseudo-enterrada no solo. Então é isso aí, gente. A gente tava prometendo fazer um episódio sobre a guerra do computador doméstico já há um bom tempo, explicar melhor o que proporcionou o crash dos videogames, tá aí. Esse é o episódio. Aliás, emendamos vários episódios da brincadeira, né? 77, 78, 80, 85... 13, verdade. 54. Qualquer dia nós vamos fazer a playlist cronológica do Retrocomputaria. Olha, a gente vai e volta. Simone, solta a vinheta aí. Da playlist. Não é uma promessa pra agora, é uma promessa pro futuro distante, mas talvez a gente tenha um complemento aí pra falar melhor da Europa e falar do Japão, que foi totalmente diferente aí, que não teve crash, mas teve um pega pra capar bonito das máquinas de 8-bit, inclusive capitaneada aí pelo nosso querido MSX, né? Então,
Vai ter Computer Wars aí dos outros continentes em breve. Quer dizer, em breve não. Um dia. Em algum momento do futuro. Em algum momento do futuro vai ter. Europa, até pra gente explicar melhor o que aconteceu lá na Europa, os ecos aí do Crash. E o Japão, que o pessoal nem escutou a bomba explodindo. Teve Clash? Não, teve Clash lá do outro lado do mar. Afinal das contas, do outro lado do planeta, né? Naquela época o mundo não era a aldeia global que nós temos hoje em dia. Exatamente. Houve reflexo, mas sim, teve variações em cada região. O reflexo do Japão foi uma coisa muito engraçada, mas eu não vou falar isso agora não. Tudo bem. Por exemplo, só pra citar um rapidinho, na Europa foi muito parecido, com 1 ano de diferença, né? E, na verdade, em vez do Commodore 64, a gente fala desse Spectrum. Ah, sim. Aqui é pra pauta não, Giovanni. A gente fala desse Spectrum, na Inglaterra. Mas em cada país da Europa, a gente fala outro computador. Porque, como você tinha diferenças culturais e entre outras coisas, as coisas iam mudando de país pra país. Olha, eu acho que a Espanha é o único lugar que eu posso dizer que teve 2 favoritos em vez de 1. Ah, vocês vão mesmo queimar a pauta, é? Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Não vamos não. Não, é por isso que eu não falei quem são os favoritos. Giovanni. Só vamos lembrar que a Timex Sinclair, depois da guerra, ela foi pro governo no exílio em Portugal. Você falou sobre isso. Alguém corta o microfone do Giovanni, senão ele vai começar a emendar o episódio da Europa agora. Não. Dá tempo, peraí, ó. Dá tempo nada. Estamos de madrugada aqui. Até porque a Europa. Primeiro tem que definir qual Europa a gente tá falando, né? Sim, ocidental, acredito. Não, tipo, você tá falando de. Quando você fala, de novo, o Reino Unido era um mercado mais próximo dos Estados Unidos, mas a França tinha uma lógica própria. A Alemanha era praticamente uma outra galáxia. Sim. E mercados como Espanha e Itália eram da periferia. E Portugal e companhia. Tava nem aí. Periferia da periferia. Tava nem aí. Portugal é as quebradas da perifa. Tem outro mercado também que é uma periferia também importante, Holanda. A Holanda, Bélgica, Grécia, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, cada uma com uma característica louca. Áustria, só pegar a Europa Ocidental, né? Suíça. Não, se você for olhar a Holanda, por exemplo, você vai ter que falar que você tem a Philips na Holanda. Exato. Bom, se a gente tá falando de Philips... Mas enfim... Não, holandês bate na mãe, mas não deixa de comprar Philips. Você pode ter certeza disso. Isso é verdade. Não vamos botar o carro na frente dos bois. Não mesmo. Vamos... Até porque tem umas confusões, umas mudanças de um lado para outro, rebadges... Melhor pesquisar melhor algumas negócio, então, sabe, por exemplo, no caso da Alemanha, a Schneider vendeu Amstrad com o nome dela. E eu acho que tem alguma diferença entre o Schneider CPC e o Amstrad CPC. Não são exemplos iguais, só ROM, né? Porque a Schneider vendeu MSX da Philips na França. Entendeu? A Schneider vendeu na França, podemos ter que falar da Matra, a Thomson, acho que a gente já falou da França. Já fizemos episódio sobre a França. Entendeu? É Matra, Thomson. A Itália tem que falar da Olivetti e com seus 200 milhões de Prodestes diferentes. A gente falou da Alemanha? Não, not yet. Não? Não. Na Alemanha, o VIC-20 ele teve que ser modificado o nome, porque VIC é foneticamente conhecido como o equivalente a deles. Agora tá de curtir, mas... Então quer dizer que o pessoal na balada fala, vamos fazer o VIC-VIC? Vamos VIC-VIC. Da VIC. Por exemplo, a Alemanha, se a gente for fazer um episódio de Alemanha, você vai ter que falar que, assim, em um certo momento, o centro de gravidade do Amiga e do Atari foi a Alemanha. Era isso que eu ia falar. Nos anos 90... Vamos pegar pra capar bonito na Alemanha. E aquela história, e até hoje é uma coisa talvez meio misteriosa, por que a Commodore UK e a Commodore Alemanha, a elas não foi permitido comprar Commodores nos Estados Unidos, porque eles estavam muito bem financeiramente. Nota mental, archive.org tem revista pra caramba alemã de Atari ST e Amiga, hein? Olha, só aprender alemão agora. Só aprender alemão. Você pega a Alemanha até eu acho 2000, até a virada do milênio, o ecossistema tá abertíssimo quando você fala de Alemanha. E aí talvez mas é um episódio que a gente vai ter que estudar. E aí eu reconheço, a gente vai ter que sentar muito bem e estudar, até porque tem a questão ainda mais da língua e tem muita coisa que tem alemão e não se tem acesso se você não souber alemão. Igual a Holanda, né? A Holanda tá uma porrada de coisa em holandês lá que o pessoal não traduziu. Mas a Holanda, eu acho. É só vocês olharem a Wikipedia em holandês e em alemão. A Holanda eu acho que é um pouco mais fácil, porque eu acho que a gente tem mais contato com a comunidade holandesa de retro, por causa da MSX. Não, eu sei. Não, assim, no caso da Holanda vai falar de MSX. Agora a Alemanha é um pouco mais difícil, realmente, porque não tem tanto contato com o pessoal da Alemanha. Não, no caso da Alemanha a pauta vai ser bem mais extensa, porque a gente vai ter que falar de
8 e 16 bits. E, pô, tem software house de jogos de microclássico alemão que você às vezes não sabe que é alemã. Tem essa também. Tipo a Rainbow não sei o que, né? Rainbow Arts, Factor 5. Tem um monte de software house lá da Alemanha. Algumas importantes até hoje, que existem até hoje, cara. Vamos então fechar o... Fechamos. Poder fechar o episódio. Eu acho que tem coisa que a gente tá falando aqui que já não vai entrar na gravação, né? Achou errado, otário? Enfim, bom, a gente já falou demais nesse episódio. Foi de muita guerra, muita porrada, muito guerra, tiro. Né, muito tiro, porrada e bomba. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Do jeito que o Dremiel gosta. Muito disparo de phaser, muito torpedo fotônico, diga-se de passagem. Muito Hadouken, muito Shoryuken. Hadouken! E enfim, bom, vamos agora, né? Momento de paz. Declarar o armistício. Enfim, a gente volta. Volta quando? Volta. Mês que vem, não, né? A gente volta pro Repórter Retro ainda, ô seus folgados. Não, episódio é mês que vem. Vamos deixar sozinho no Repórter Retro esse mês? Não. Eu vou. Você pode ter certeza disso. Tô brincando. Bom, se você quiser deixar tudo bem. Mas a gente volta no Repórter. Quer dizer, episódio de mês que vem. Mas a gente volta esse mês ainda com o Repórter Retro. Ah, sim. E aí, Giovanni, fala. Aquele TI 99 4A pra rodar o gerador de pauta. Então, eu tô só desenterrando uma PEB aqui que achamos bem enterrada com marca de tiro pra gente usar pra poder ligar a interface drive. Mas tá em bom estado. Parece que ela vem inclusive com 3 periféricos. Mas você acha que essa levada de balas vai impedir? Não, só atingiu a tampa, e a tampa é de metal bem pesado, não tem problema. Então, enfim, então a gente volta na Repórter Retro esse mês que vem, quando a gente terminar, quando a PEB terminar de fazer o que ela tem que fazer, e tchau, vambora. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu também vou me despedindo aqui. E é isso. Faça amor, não faça guerra. Mas se você tiver que fazer guerra, compre armas somente originais. Não compre armas piratas. É isso. Tchau. O que eu vou dizer depois dessa, né? Pois é. Faça o seguinte, Ricardo. Vamos embora. Fique aí com Give Peace a Chance pra levantar a moral e o espírito de todo mundo. Tudo computador essa p. Até mais, gente. Até. Julinho da Van vive. Viva Estado Retro. Computaria.